Pronto, chegamos desse jeito que você gosta, pedindo licença para entrar na tua casa, na tua fazenda, no teu apartamento, quem sabe aí no Uber, talvez no seu táxi, você que está aí voltando de uma viagem, está dizendo, Pastor Daniel, cadê? Começa logo essa live, aí você vai botar ali seu aparelhozinho ali no canto do seu carro e vai participar dessa poderosa live. Nós estamos aqui e hoje, cheio de vontade, hoje nós estivemos ali na ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, onde eu estou até agora impactado com tamanha honra dada pelo nosso deputado estadual, nosso pastor Jurailton Santos, e também pelo nosso deputado e bispo Márcio Marinho, na pessoa do pastor Joel Reis e a nossa convenção convencional, nossa convenção, lógico, o IBAPLI, que é uma das convenções que mais cresce em todo o Brasil, uma convenção que respeita líderes, respeita pastores, e hoje nós estivemos lá com quase 20 pastores conosco. Quero já agradecer a todos os pastores que ouviram o pastor Daniel e aceitou o convite, estiveram lá conosco, foram homenageados. Hoje, cada pastor saiu de lá com 2 poderosos brindes. Primeiro, um brinde em especial, um talit, certo? Um talit, que é uma manta que cobre todo o corpo. É algo muito especial assim, que todos os judeus gostam, todos o Israel tem costume de orar com o talit. E também um óleo vindo direto de Israel, certo? Todo pastor, tinha mais de 500 pastores lá, e todos os pastores foram presenteados com esses 2 elementos, que assim vai ser muito útil para cada pastor e para cada igreja, tá bom? Meu irmão Vitor, Deus abençoe, vai chegando aí. Patrícia já está conosco. Dona Gilsá, minha obreira, essa não falta, essa aí Gilsá, Evaniel, Geisa Moreira, Ingrid, vocês não falam, Patrícia, essas mulheres não me abandonam. Já tem 7 pessoas na nossa live. Érica também, ligou, estamos em cima. E hoje, se prepara, porque eu vou dar nome aos bois. Eu vou dizer o nome de 2 igrejas que elas ensinam doutrina de demônios. Pastor Daniel, não entra nesse negócio, pastor Daniel, sai fora desse negócio. Mas não, pastor Daniel não é polêmico não. Pastor Daniel gosta do certo pelo certo, é Bíblia. Eu nunca vi quem fala a verdade pagar preço. Nunca vi. Eu nunca vi quem fala a verdade pagar preço. Então pega logo sua Bíblia aí, no mesmo livro que nós lemos na live de ontem, tá certo? Livro de 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo. Já vai compartilhando aí, compartilha que hoje muita casa vai cair. Pastor, o senhor foi chamado para edificar, não foi para derrubar a casa não. Sei, mas você sabe que é um jargão usado. A casa vai cair, a carapuça vai ter que ser aceita. Pega aí, em nome de Jesus, vai. Pega aí, 1 Timóteo, cadê? Vamos lá. Achei, 1 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu botar a Bíblia do lado de cá, para minha visão ficar mais ampla. Tá certo? Vai compartilhando aí, irmãos. Compartilha, vai mandando foguinho. Cadê os corações? Quem tá ligado aqui no pastor Daniel Costa, começa a botar uns coraçõezinhos aí. Cadê? Claudemir tá na minha live, coloca coração. Hoje Claudemir entrou ao vivo, pastor Claudemir, um dos nossos líderes ali na igreja de Itinga, e começou a fazer uma live poderosa hoje. Nós não tivemos culto lá na nossa subsede. Por quê, pastor? Estamos em reforma. Estamos colocando quase 120 metros de piso. A igreja está ficando linda. Tá certo? Para receber você que é dizimista fiel. Você que nos procura. Pastor, cadê o Pix da igreja? Aí você manda o Pix. Já deixa eu dizer para vocês, nós estamos trocando o nosso Pix amanhã. Ao invés de nós mandarmos o CPF do pastor Daniel,
nós vamos mandar o novo Pix da igreja com o nosso CNPJ, certo? Amanhã eu estarei mandando no grupo o nosso Pix com o CNPJ. Não vai ser mais com o meu CPF, certo? Emprestei a conta até onde deu. Agora você vai ter a própria conta da igreja e o CNPJ, tá certo? Vamos lá, vamos para frente? Bíblia. E eu termino antes das 11. Tenho que terminar isso antes das 11. A não ser que o negócio vire aqui e vocês queiram. Vamos lá. Mas o Espírito expressa... Aliás, eu quero que alguém fixe aí. Ô, Érica, cadê Érica? Escreve para mim aí, Érica. 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o verso 1. Isso. E fixa. Você escreve, Érica, e fixa, tá bom? Aqui a irmã Gilsá disse que tá me seguindo, começou a me seguir hoje. Que é isso? Começou a seguir a igreja hoje, já sigo a senhora, viu? Eu vou ver lá se eu já sigo a senhora. Se eu não seguir, eu vou seguir de volta. Todo mundo que entrar na live do pastor, eu não sou egoísta. Todo mundo que entrar na live do pastor Daniel e seguir a sede PMA oficial, eu vou seguir de volta, certo? Eu vou seguir de volta. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganador. Aqui em outra tradução está dizendo assim, espíritos enganadores, e a doutrina de demônios. Ei, rapaz, agora está na hora de ensinar, está na hora de pregar. Isaac, meu filho, já pega ali um copo com água, porque o que nós vamos falar é muito forte, então eu preciso falar e tomar uma aguinha para dar uma quebra assim, na força de expressão, tá bom? A doutrina é uma palavra que ela em si já é traduzida. A doutrina, ela pode ser ensino, certo isso, meu filho? Muito obrigado, água. Ou um conjunto de princípios. Doutrina, ela pode ser ensino ou um conjunto de princípios. Porém, quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele vai estar, no mínimo, dando um endereço, dizendo, olha, Timóteo, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Nos últimos tempos, Timóteo, você vai ouvir falar sobre doutrinas de demônios. Pessoas que vão querer ser líderes para querer ensinar o que não aprendeu. Em outras palavras, dizendo, fazendo a obra de si mesmo, ou seja, nuvem sem água. Alexandra Vieira, Deus abençoe, minha missionária. Bia Santos, Deus abençoe. Amandinha, Deus abençoe, minha ovelha, e também obreira da casa do Senhor. Nós já vamos aqui vendo quem está. Isso, vai entrando. Daqui a pouco começa a acenar para vocês, tá bom? Observe que uma igreja, ela não pode se fundamentar se não for fundamentar-se na palavra. Uma igreja, ela não pode se fundamentar com obras que não é verdadeira. Pastor, troca isso em miúdos. Como é que o senhor quer explicar isso? Eu vou começar falando do Gênesis, quando a primeira instituição, as primeiras ovelhas começam a aparecer. E a Bíblia diz que Adão e Eva estão no paraíso. Paraíso aqui eu quero trazer uma representatividade como se fosse a primeira igreja na terra, o local de paz, o local do encontro. A Bíblia diz que todo período, no final do dia, Deus descia para conversar com Adão. Veja se isso não justifica uma igreja, 2 membros, um sendo líder do outro. E a Bíblia diz que naqueles dias
alguém vai se apresentar para congregar nesta igreja. Perceba que nos nossos dias não é diferente. Pastor, quem é que se apresenta para congregar nesta igreja? A serpente. A serpente se apresenta e diz: opa, olha eu aqui, eu posso congregar com vocês. Perdão, deixa eu espirrar, porque assim que o tempo muda, infelizmente, eu fico nesse espirro seco, entendeu? Sem coriza, mas está valendo. Então, Nájila, minha ovelha, eu estou falando que a igreja do Gênesis, ela só havia 2 membros. Mas como a porta da igreja estava aberta, um membro vai entrar sobre ela, ou dentro dela. E de repente, esse membro quer se tornar orientador. Veja que lugar de membro é de membro. Orientador é orientador. O orientador não é ele que serve por sua vontade. O orientador, ele tem que ter no mínimo a chamada. E essa chamada não é qualquer pessoa que dá. Essa chamada não é o prefeito da cidade que lhe convoca. Não é o deputado. Não é os governantes. Não. Essa chamada quem vai dar é Deus. E eu já posso abrir um parênteses e dizer para você que isto não é para qualquer pessoa. Nem todos vão ser chamados para ser mestres. Nem todos vão ser chamados para ser doutos ou doutores. Então a Bíblia vai dizer que um membro vai querer começar a ensinar uma das ovelhas de Adão, a única ovelha de Adão. E a Bíblia diz que começa o distúrbio. Evangelista Evaniel, pregador da Santa Palavra. Começa o distúrbio. É aqui que dá origem à primeira doutrina de demônios. Porque alguém que não foi chamado para ensinar, está ensinando. Alguém que não foi chamado para doutrinar, está doutrinando. Você lembra que Satanás chama Eva, ele na forma de serpente, vai dizer a Eva: olha, vocês sabem que Deus ensinou desta forma. Se você tiver uma Bíblia aí, abra em Gênesis capítulo 3. Rápido, rápido. Eu não sou pregador que fico mandando a Bíblia para lá, a Bíblia para cá, mas como nós estamos numa live e a live está corrida, olha o que vai dizer: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz. Olha como vai ser usada a palavra. Escuta isso. Toda igreja que prega a doutrina de demônios, ela não vai usar o livro de São Cipriano, não. Ela não vai usar o livro da capa preta, não. Não. Pode até ter a capa preta, mas o nome vai estar escrito Bíblia Sagrada. Aqui na vocação da serpente, era a palavra de Deus. Para a gente, a Bíblia hoje é a palavra de Deus. Para os judeus é a Torá. Não é isso? Para a serpente é a pura palavra. A serpente vai pegar, vai dominar a palavra e vai lançar Fernando Oliveira sobre Eva, dizendo: olha o que Deus disse. A doutrina de demônio começa aqui. Porque o que Deus disse vai ser usado erroneamente para convencer quem está desestruturado. Eu queria ver a serpente tentar convencer Adão. Não convenceria. Por quê? Porque Adão sabe que ele é um líder que foi vocacionado e chamado por Deus. Já Eva era alguém que estava ali num propósito de ajudar o marido, no propósito de crescer junto com o marido. Aí o texto diz que a serpente vai no lado mais frágil. E assim tem acontecido dentro de muitas igrejas. A serpente sabe que vai ter oportunidade para falar. A serpente sabe que vai ter oportunidade para cantar. A serpente sabe que ela não pode chegar de vez, ela chega devagarzinho pelos cantos. Aí a serpente vai começar a pregar. Olha o que a serpente vai dizer. É assim que Deus disse. Ela não disse assim: olha, eu estou dizendo. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore que está no jardim. E disse a mulher à serpente. Olha como a mulher responde. A mulher dá... Primeira coisa aqui. Não dê ouvido à doutrina de demônio. Porque senão você vai se frustrar e vai cair. Você não vai conseguir se firmar. Pega essa.
Aí o texto diz assim, ó, Eva falando, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Este era o segredo de quem está caminhando com Cristo. Você não pode contar o seu segredo para quem não foi endereçada a sua vida. Aqui era um particular de Deus para Adão e Eva, não era para Deus, Adão e Eva e a serpente, porque essa ovelha chamada serpente, não tinha sido doutrinada, aliás, já tinha sido doutrinada e não quis, caiu, saiu da doutrina, perdeu o foco. Pega essa. E eu já vou abrir um parêntese. Tem aberto muitas igrejas de líderes que já perdeu o foco. Daqui para terminar, eu vou revelar 2 igrejas que elas servem doutrinas de demônios. Não sai da live não que eu vou falar. Aí o texto diz assim, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Então Deus estava doutrinando eles. Perceba aqui. Como é que você congrega numa igreja que a doutrina está lhe dizendo, não faça isso, para o seu bem, não vá, não dance pagode, não use tais coisas, não lhe pertence mais. Você está participando de uma igreja dessa que o pastor, guiado por Deus, está zelando pela sua vida. E você vai dar ouvidos a pessoas que não faz parte da sua cultura, não faz parte do rol de aprendizado que você está. Aí o texto diz, Luzimar, pega isso, Nájila, o texto diz que assim, olha o que vai acontecer. Então, a serpente pregadora, a pregadora serpente, a doutrinadora serpente, olha o que ela vai fazer. Disse a mulher, certamente não morrerás. Induzindo Eva ao erro. Querendo dizer, Deus é mentiroso. Será que Eva não calculou isso? Deus não está falando a verdade. Deus está mentindo. Porque Deus está dizendo assim, da árvore que está no meio do jardim, se você comer, você não vai morrer. Olha o que a serpente está dizendo. Que Deus está dizendo para ela, certamente não morrerás. Porque Deus sabe. Astúcia. Irmão, tem muita igreja aí de gente astuta, mas vamos lá. Porque Deus sabe que no dia em que você delas comerdes, se abrirão os vossos olhos. Agora me diga uma coisa para que Eva quer olho aberto. Vocês sabem que a ovelha, ela não enxerga direito. E é por isso que o pastor tem um cajado para guiá-la. A ovelha, ela não enxerga direito. É por isso que somos chamados de ovelhas. Porque nós não precisamos usar os nossos olhos. Nós temos que usar os olhos daquele que encandeia toda a terra. É ele que é os nossos olhos. É ele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não preciso, no mundo espiritual, enxergar com os meus olhos. Porque se eu olhar com o olho da carne, eu caio. Mas se eu olhar com o olho espiritual, eu fico vivo para a glória de Deus. Patrícia, pega essa aqui. Aí a Bíblia diz que é a doutrinadora serpente, a pastora do diabo, aliás, a pastora diabo, o próprio demônio, vai dizer assim, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis, você será como ele. Era a intenção desse malfeitor. Você sabe que a queda de Satanás foi derivada da vontade dele ser maior do que o Altíssimo. Agora ele desce à terra, entra numa igreja cheia do Espírito Santo. Ela é cheia de Deus, porque Deus todo dia estava nessa igreja. E vai dizer para uma das líderes, uma das ovelhas, vai empistear a mente dessa ovelha, vai turbar a mente dela, dizendo assim, olha, ele sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir e você se tornará grande. Seu ministério vai
explodir, você vai abrir igreja, vai dar certo. Aí começa aquela coisa na mente, a pessoa já vem para o culto, já não consegue ver mais o pastor como pastor, já não consegue ouvir as canções como canções, já começa a entrar uma turbação na mente: eu faço melhor, eu posso, eu sei, só o pastor que quer honra, olha lá, não me dá oportunidade. Aí começa a entrar um demônio dentro dela, e o diabo do lado, cutucando, dizendo assim: você pode ser maior do que Deus, você pode ser igual a Deus, você revela, você tem línguas estranhas. Aí a pessoa vai se enchendo, se enchendo. Daqui a pouco já encontra uma pessoa do lado que também está despreparada. Você não está vendo lá não, começa a cutucar. Aquele grupinho que fica do lado de fora da igreja, já percebeu que eles estão ali já prontos e induzidos pelo capeta? Porque quem realmente quer ser Adão não fica no lado de fora com conversinha, não, irmão. Pega essa, para eu já começar a encerrar e mostrar para vocês duas igrejas. Vou revelar duas igrejas que servem doutrina de demônios. Aí eles começam lá de fora, aquele motim: ah, o pastor não dá oportunidade. Ah, o pastor não. E quando lhe dá a oportunidade, o que é que você faz? Se tu tem o poder igual a Deus, não era para o fogo descer do céu? Não era para o manto estourar na igreja? Não era para a sua palavra dar vida a quem tem vida? Aí a maioria das pessoas que ficam introduzidas ou cheias de demônios, quando tem a oportunidade, sabe o que é que faz? Vai bater na igreja que quer alguma coisa. E vocês? Eu não sei o quê. E começa a bater na igreja de Cristo. A igreja de Cristo não está aqui para apanhar de quem serve doutrina de demônio, de quem ouviu a voz do diabo. Não. A gente até apanha, dá a mão para bater, mas se a palavra for de quem tem a doutrina de Deus, alai me dovacéia. Aí a Bíblia diz que começa uma fomentação, e dali começam a surgir igrejas. Ah, não, vou abrir minha igreja, Aí já nasce uma nova igreja, uma portinha com uma placazinha, e dali já começa, e quem entra naquela igreja não procura saber o que foi que aconteceu para aquela igreja estar aberta, como foi que ela se abriu. Você não se lembra de uma regra aonde algumas pessoas que pecavam, eles tinham que ir até certos líderes, e quando lá chegavam, eles tinham que confessar o seu pecado a esse líder, e esse líder dizia assim: ó, tudo bem, você vai estar perdoado, agora você tem que pagar uma indulgência. E o que era isso, pastor? A pessoa, além de pagar um preço em dinheiro ou em coisas, a moeda de troca da época, a pessoa ainda tinha que ficar numa disciplina de anos, ou coisas parecidas. Isso, essa igreja começou a entrar numa doutrina de diabo, doutrina de demônio tão grande, que elas começou a dizer que os líderes dela não podiam se casar. Você não lembra disso, não? Essa igreja, eu não vou falar o nome não, mas eu vou dar a identidade dela. Aí começou a dizer para os líderes assim: você não pode casar, quem fizer parte dessa igreja não casa. E se você for analisar, é a igreja que mais tem líder pedófilo. Igreja de doutrina, eu tô dizendo, de demônios. Pastor Daniel Costa é quem está dizendo. Aí diz o líder: olha, líder, você não pode se casar. Aí o cabra nasce cabra macho, igual o pastor Daniel. Aí eu tô lá nessa igreja, tô sendo ensinado que não vou me casar. Aí meu testosterona sobe. Como é que eu vou gastar isso? O que é que eu vou fazer? Vou explodir? Porque Deus me deu uma outra ordem. Ide, olha a doutrina de Deus. Ide e procriai. Aí o líder dessa doutrina de demônios vai dizer: você não pode casar. Se eu não posso casar, não posso ter mulher. Se eu não posso ter mulher, o que é que eu vou fazer? Entrar em pecado. Vou começar a olhar as criancinhas. Vou começar a desejar a mulher dos outros. Vou começar a ver coisas. E hoje, imagina essa igreja com esses líderes com o celular na mão. O que é que eles não fazem? De manhã tem culto, eles pregam a santidade. De noite, está com o celular na mão, vendo pornografia. Ei, líderes que dizem: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque não tem regra de fé. Você não se lembra? Eu encerro a live
já trazendo duas igrejas, para que você saiba até o nome. Eu vou dar o nome, Luzimar. Eu vou dar o nome. Porque essas lideranças de igrejas que simplesmente se apostataram, não querem ouvir mais ninguém, não querem ser doutrinados, não querem o caminho da verdade. Lembre-se uma coisa: se Deus lhe chamou para pregar, para ensinar, para pastorear, isso vai chegar e não vai trazer dor para ninguém. Ninguém vai sair prejudicado nisso. Se você quiser saber como abre igreja, estuda a história do pastor Daniel, como foi que aconteceu. Vai na última igreja que o pastor Daniel congregou, conversa com os pastores dele, o que foi que o pastor Daniel fez. Para hoje, a igreja está, a Moradas do Altíssimo está aberta. Vai lá, pergunta ao meu presidente, pastor Sérgio Alcântara, e a pastora Jane. Vai lá, pergunta o que foi que o pastor Daniel fez aqui. Bagunçou, fez alguma coisa, chamou gente daqui para ir para a igreja lá. O que foi que ele fez? Muito pelo contrário. Antes de nós abrirmos a nossa congregação dirigida por Deus, nós convencemos o pastor da nossa ex-igreja para que ele recebesse de mim um presente. Eu queria doar som, bateria, 1 ano de aluguel. Eu estava cheio de vontade de fazer a obra. Entrou um desejo em mim incontrolável de abençoar meus pastores. E o meu pastor disse, e eu vou dizer aqui aberto, talvez você não saiba, eles disseram: pastor Daniel, evangelista Daniel, eu não posso, porque eu já estou numa certa idade e não tenho o pique que você tem. Foi isso que eu ouvi do meu líder. Ele pode confirmar isso com você. Hoje eu sou amigo dos meus líderes. Eu não estou em racha, não fiz racha com ninguém. Mas o que tem de igreja nascendo aí, de racha, igrejas que partiram no meio, porque líder usurpador, líder avarento. Mas vamos deixar essa prosa para outro dia. Vou agora entregar as duas igrejas que você está esperançoso aí para ouvir e a gente encerra a live. Primeira igreja, a igreja de Tiatira. Pronto, falei o nome. Entreguei. A igreja de Tiatira era a igreja que estava passando por uma calamidade espiritual. Eles estavam aceitando as doutrinas. Sim. Deixa eu pegar uma água aqui rapidinho. Sim. Eles estavam indo por caminhos infrutíferos. Eles estavam aceitando com que as fábulas entrassem na igreja. É aí que Paulo vai advertir a Timóteo: não aceite o que certas igrejas estão aceitando. Não aceite dentro da sua igreja o que certas igrejas estão permitindo. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que ela chega na igreja, ela está possessa de demônios. E a mesma atuação que o Espírito Santo faz, o diabo também, ele é imitador. O demônio, ele é imitador. E quando o cavaquinho, o violão e a bateria começam a tocar, o que é que o diabo vai fazer se ele é enganador? Lamando o cassé. Ele vai entrar pelo meio rodando, ele vai entrar bailando, imitando. E aí o que é que a gente tem feito? A gente tem permitido com que essas pessoas fiquem rodando no meio da igreja, cheia de demônios, e rodando. E aí, se você for colocar a mão para expulsar o demônio, essa pessoa ainda vai se chatear com você e sai da igreja. Por quê? Porque elas não querem ser doutrinadas. Mas a casa, eu disse para você, a casa vai cair. Quem participar de um culto nosso e estiver manifestado, vai ter que cair. O diabo vai ter que cair, você não, você vai permanecer de pé, porque a ideia é botar o diabo para correr e você permanecer de pé. Mas lá nas igrejas, tipo igreja de Tiatira, eles querem que o demônio fique rodando, irmão, isso dá ibope. E demônio, lógico que o Espírito Santo também, tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas a maioria delas estão cheias de demônios. Pastor, como é que o senhor sabe? O texto que eu preguei para você ontem. Timóteo, seja exemplo do fiéis, no trato, na palavra, no amor. Se essas pessoas não têm isso, elas estão rodando endemoniadas. Falei. Se compra e não paga, está rodando endemoniado. Se não quer bem ao irmão, está rodando endemoniado. Se está tramando para trair o pastor e a igreja, está rodando endemoniado. Sim. Segunda igreja, David,
a igreja de Laodiceia. O próprio Deus, eu disse que ia falar o nome da igreja. Tem pessoas que pensou que eu ia falar de igrejas aqui de Salvador. Eu disse que a casa ia cair, caiu para você também, não foi? Caiu para você também. É, porque tem gente que é assim. Tem gente que quer o problema, quer que o circo pegue fogo para ele comer peixe frito, aliás, o mar pegue fogo para ele comer peixe frito e o circo pegue fogo para ele não ter que arrumar lona. E o texto vai dizer que Deus diz a Laodiceia: sei, eu estou a ponto de vomitar você. Cuidado. Veja o que você está permitindo dentro dessa igreja, rapaz. Veja o que você está permitindo nesta igreja. Essa igreja, eu estou a ponto de vomitar. É as mulheres de hoje, se fosse hoje, Deus iria dizer assim, ó, essas mulheres que vão para a igreja já para derrubar os homens de Deus, com cada tipo de roupa que não condiz para você. Pega essa visão. Ah, pastor, mas a igreja de fulano ali deixa usar calça, a de cá não deixa usar. Sei, não é o modelo da roupa, e sim a roupa que você está usando. Porque tem calças aí que não deformam o seu corpo, não desenham o teu corpo, a ponto de você ter uma sensualidade. E tem saias aí que desenham o seu corpo a ponto de você ficar igual uma pombagira na igreja. E você talvez não percebe, viu que está muito justo, viu que está muito apertado, já não é mais para você. Por quê? Porque nessa igreja tem doutrina de Deus, não é doutrina dos homens. Você não foi levantado para derrubar ninguém, você foi levantado para dar vida. Igrejas por aí que as mulheres não se maqueiam, elas pintam o rosto de palhaço, só falta botar o nariz. Parece verdadeiras Jezabéis. Pastor, o senhor está pregando uso de costume aqui? Não, eu só estou pregando para você que Deus, ele tem uma doutrina sã para você. Para que você não entre em escândalo. É para que essas argolas deste tamanho na orelha, você é algum boi para ser marcado? Coloca um negocinho simples, para não chamar tanta atenção, porque quem tem que chamar atenção na tua vida é o Espírito Santo. Você entende isso? Mas tem igreja aí não, que a vaidade já tomou conta de tal forma que está todo mundo indo de calça leg para a igreja. Quem é o cristão que vai se assentar para ouvir uma palavra e não ficar turbado numa igreja dessa? Ah, pastor, a minha Bíblia diz que se o olho for bom, todo o teu corpo vai ser bom. Mas como é que eu vou estar todo dia no antro de Satanás e meu olho vai se tornar bom? Se a doutrina da igreja não consegue fazer meu olho ficar bom. Eu não estou falando para líder, eu estou falando para aqueles que estão começando. Aí o cabra vai, o cara está lá fumando a maconha, está lá tomando a cachaça, diz, hoje eu vou na igreja para me espiritualizar. Quando chega lá, nessa igreja, tá lá as mulheres com a calça chamada calça alegre, né? Uns dizem que é calça leg. Eu já digo calça leg. Tem alegado só os ímpios. É. Aí fica lá toda pousuda. E ainda desce para orar. Toma vergonha, mulher. Deus diz que o teu corpo é santo. Quem é santo se santifique mais ainda. Mas você não quer ser doutrinado. O que você quer? Ah, pastor, mas a outra igreja lá não falou nada disso. Eu prefiro ficar lá. Vá com Deus. Aliás, com Deus você não vai. Porque Deus vai falar para Laodiceia dessa forma. Eu estou com vontade de vomitar você. Pastor, que regra é essa? Que dureza é essa? Não, meu irmão, não é eu que estou endurecendo, não. É a Bíblia que está dizendo para você que tem doutrina de Deus, mas também tem doutrina de demônios. O não tem nada não, é doutrina de demônios. Sei, isso aí não tem nada a ver, é doutrina de demônios. Ah, pastor, isso é cafona, é doutrina de demônios, porque a Bíblia é a mesma de ontem, de hoje, será de eternamente. O Deus não muda, o Deus é o mesmo, é o Deus da santidade. E quem está gostando, coloca coração aí que eu quero ver. Se tem alguém gostando, e se não tiver gostando, bota a cara feia aí que eu quero ver. Glória a Jesus. Eu já estou terminando. E dizendo para você, eu fiz questão de fazer essa pegadinha com você e lhe mostrar duas igrejas na Bíblia, porque eu só posso falar o que a Bíblia manda eu falar, que estavam em dificuldade espiritual e receberam dentro delas a doutrina de demônios. É Paulo que vai escrever para Timóteo e João a Apocalipse. Só que tem um detalhe, na nossa região, a gente sabe, tem muita igreja, mas muita igreja,
que já não permite que a doutrina de Jesus entre, que a sã doutrina esteja com ela. Muita igreja, inclusive igrejas muito próximas a nós, e já não querem ter um pastor, marido de uma mulher só. Para eles, o pastor ter duas esposas, não tem nada não. Para eles, o pastor da igreja ser trambiqueiro, não tem nada não. Para eles, o pastor da igreja ter um revólver dentro de casa, não tem nada não. Para eles, é tanta coisa que se eu for pontuar aqui, a gente só sai daqui amanhã. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, receba a doutrina de Deus que salva a tua alma. Receba a doutrina do Espírito Santo e salva a tua alma. Não deu tempo para Eva. Eva poderia dizer para a serpente, a doutrinadora dela, não, o meu pastor Adão me ensinou que eu não posso comer e eu quero seguir aquele que tem vida, não é aquele que está caído. Igrejas de trapaceiro, igrejas de usurpadores, igrejas de ladrões. Pega essa mentoria. Nuvem sem água. Tem lugares por aí que a gente entra e já não sente mais a presença de Deus. A opressão é tão grande que você tem vontade de ir embora. E não é por causa do som alto, não, que som alto não me incomoda. Eu gosto. Mas eu termino essa live dizendo para você, participe dos nossos cultos e veja a diferença. Se a doutrina ela não for de Deus, eu te digo, saia de lá, não fique não. Mas se a doutrina for de Deus, abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui eu vou ficando e digo para você, Elohim Ivarer Otar. Deus te abençoe. Beijo no coração do seu amigo e irmão, Pastor Daniel Costa.